Amém. Pai do Senhor, queridos. Vai me dando um ok aí se o áudio voltou. Eu peço perdão aos irmãos. Em breve a gente estaremos dando um jeito nessa situação, né? É porque nós não prevíamos isso, que estaríamos fazendo culto online, né? Mas nós vamos tentar melhorar, tá bom? Vamos tentar comprar aquilo que é necessário para estarmos trazendo a vocês o melhor que a gente possa dedicar, tá bom? Alguém testifica para mim aí até onde foi que vocês conseguiram entender aí, até onde eu consegui passar, ou é melhor fazer logo um resumão de tudo? Se alguém puder falar aí, que fale. Amém? Alguém pode dizer aí? Ou melhor, fazer um resumo do que eu já disse, que algumas pessoas acabaram de entrar, né? Vamos fazer um resumo, amém? Tá bom, vou fazer um resumo então, tá, Adriane? Deus abençoe. Nós estamos lendo Gênesis capítulo 26. E a palavra de Deus diz que havia fome na terra, né? Muito além da primeira fome, ou seja, muito maior do que a primeira. E a palavra de Deus diz que o Isaac, né? Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E a palavra de Deus diz assim, olha, no versículo 2: Apareceu-lhe o anjo do Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Amém? Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei. Para estarmos tratando desse resumo, queridos, se olharmos de uma forma natural, sempre a gente vai querer tomar uma decisão para encontrar refúgio, né? Ou para encontrar alguma coisa que irá suprir as nossas necessidades. Não é verdade? É quando nós entendemos que nesse momento o anjo de Deus aparece, o anjo de Deus vem e diz: olha, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Você sai de uma esfera natural, você sai de uma esfera de tomar uma decisão, né, normal, e toma uma decisão de obediência, né? E aí ele vai peregrinar. O que é isso, gente? É você estar numa terra que não é sua, numa terra que você não conquistou, numa terra que você ainda, né, não conhece. Você está peregrinando, né? E o que me chama a atenção é que Deus fala assim: olha, peregrina na terra que não é tua, peregrina nessa terra, porque nela eu vou te abençoar. E pra gente resumir, né, como eu havia dito, a mesma coisa aconteceu com Abraão. Deus falou: ela sai da terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Sai da tua terra, sai do teu conforto, sai daquilo que você acredita, sai daquilo que você tem e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, ou seja, para uma terra que eu te mostrarei. É bem verdade que todos nós, queridos, buscamos segurança. Nós queremos uma segurança financeira, queremos uma segurança familiar, queremos, de qualquer forma, nós queremos uma segurança. E aí vem a experiência com Deus, de Deus aparecer e dizer: olha, peregrina na terra que eu vou te mostrar. Peregrina na terra que eu vou te abençoar. Amém? Vamos lá no versículo 3. Peregrina nessa terra e eu serei contigo. Primeira pergunta de hoje: em que terra eu e você temos andado? Na terra da obediência ou na terra que eu acho que é melhor para mim? Na terra da minha comodidade, na terra da minha segurança, na terra daquilo que eu acho que é melhor? O que é melhor para minha vida? A terra do que eu acho ou a terra da obediência? A terra da minha segurança ou a terra
amém, da obediência. Em muitos momentos as pessoas não vão entender o que Deus tem com você. Às vezes está todo mundo esperando que você vá numa direção. E Deus, Ele vai dizer, não, fica aqui, nessa posição que eu te falei. E eu vou te abençoar. Um dia eu vou contar para vocês um pouco do meu testemunho com a Bispa Nena, né? É um testemunho bem forte. Mas isso é para uma outra ocasião. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a tu e a tua descendência darei todas essas terras. O que me chama a atenção é que vem uma bênção também de prosperidade e de obediência, que ela se torna uma linha retilínea. Amém? Ela se torna uma linha contínua. Seu pai obedeceu, eu tinha aliança, ele permaneceu, esta aliança vai se unir com a sua e depois vai se unir com a do teu filho e vai formar um caminho, e nela serão benditas as nações. Nessa linha de obediência nascerá a estrela de Davi, né? O príncipe da paz, a estrela da manhã, o leão da tribo de Judá. Vai nascer o mestre. Em você serão benditas. A tua descendência eu vou dar o que eu tenho semeado para Deus, para se perpetuar na vida das minhas filhas. O que eu tenho feito, queridos, qual o tipo de propósito, quais os tipos de decisões que eu tenho tomado que irá se perpetuar. Mas bispo, mesmo que tenha uma pessoa que não tenha tido, se meu pai não teve isso, não vai ter comigo? Não. Toda maldição acaba em Cristo, né? E a palavra de Deus diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. A partir do momento em que uma pessoa, né, começa a obedecer ao Senhor Jesus, a vida dela já começa a mudar, primeiro internamente, né? E depois também a palavra de Deus nos assegura: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas o que me chama a atenção é que ainda no versículo 3, Deus vai falar assim: olha, eu vou confirmar o juramento que eu tenho feito a teu pai. Ou seja, eu vou confirmar em você o que eu prometi aos teus pais, eu vou cumprir em tua vida, eu vou cumprir na vida do teu filho, e eu vou cumprir em descendências que estarão por vir. E hoje, tanto eu como você, estamos tendo o benefício disso, de termos sido alcançados por essa descendência, porque através dela veio o Mestre, através dela veio a redenção, através dela veio a salvação, através dela nos tornamos co-herdeiros de Cristo. E no versículo 4 diz assim, ó: e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações. E aqui eu abro outro paralelo. Aqui eu abro outro ponto, porque eu não sei se você pensa como a mim. Eu acho que a maior herança que eu posso deixar para minhas filhas, né, e eu vejo assim muito minha esposa trabalhar muito bem isso nelas, que é a espiritualidade, o temor do Senhor. Mas o que me chama a atenção é que a palavra de Deus, ela está dizendo de Abraão, de Isaac, e depois vai chegar em Jacó, não é verdade? Só que Jacó começa como um mentiroso, como um enganador e como um usurpador. E o que me chama a atenção é que Deus não precisava, né, da mãe de Jacó para ajudar ele para receber a bênção. Já havia uma promessa. Mas o que me chama a atenção é que o Deus que havia dado uma promessa a Abraão, que ele confirma em Isaac, e que irá passar, né, por Jacó. Jacó vai viver um processo de enganar o irmão com o consentimento da mãe, de passar por cima da vontade do pai, né, de fugir, de ser enganado, mas que durante esse tempo, se você for parar para analisar,
ele também tem encontros com Deus. Ele tem a visão da escada, ele tem a visão dos anjos, ele pede para o Senhor subir com ele. E isso, queridos, é fruto daquilo que foi ensinado a ele. Ele poderia até ter algo no coração que Deus precisou tirar, mas houve o ensinamento. Houve aquilo que Deus havia estabelecido para um pai, que passou para um filho, que passou para o neto e que foi sendo passado de geração em geração. E o que me chama a atenção, queridos, é que nos dias de hoje, às vezes as pessoas querem quebrar isso. Não, meu filho, viva a sua vida. Eu tenho visto pais crentes que têm falado para os filhos, vai curtir, vai ser feliz. A palavra de Deus, ela diz que eu só vou provar a paz do Senhor, que excede todo entendimento, em algumas circunstâncias. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não podemos nos conformar, queridos, com o que está acontecendo, né? Nós temos que começar a entender que nós temos que ser diferentes. Temos que ter uma conduta diferente. Nós não podemos agir, queridos. Amém? Romanos 12:2 diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que nós temos deixado de herança para os nossos filhos? Porque o que nós deixarmos de herança, eles vão provar. Aqui, Deus fala para este homem o que ele havia falado com os pais dele. Depois ele vai falar com o filho, né? Ou seja, já com o neto, né? Com o filho de Isaac, que é neto de Abraão, o que ele havia prometido. Mas o que me chama a atenção é que, além de uma promessa, existe algo forte. Vamos lá para o versículo 5. Amém? Porquanto Abraão obedeceu a vós e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gente, olha que coisa grandiosa. Deus deu a promessa, mas ele está trazendo a memória dizendo, olha, ele obedeceu minha voz, mas ele também guardou a minha palavra. Ele teve preceitos e andou nas minhas leis. Ou seja, ele fez, né, aquilo que ele deveria. Ele andou como um justo. Ele andou com uma postura e com uma conduta que eu queria que ele tivesse. Eu queria perguntar, até onde está a nossa obediência? Até onde ela vai? Né? Quando nós pegamos, queridos, a palavra de Deus, Jesus vai dizer assim, olha, lá no Novo Testamento, né? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiser, e vos será feito. Queridos, que coisa gloriosa estar debaixo de uma promessa que não existe restrições. Mas a palavra de Deus também nos diz, né? Pedistes e não recebestes, porque pedistes mal. E a palavra de Deus, ela vem nos ensinando algo, queridos. Esses homens começam a abrir poços e começam a ser perseguidos. Essas pessoas começam a passar, esse homem, né, começa a passar por problema, e eu digo essas pessoas porque existiam vidas que estavam dependendo dele. Existiam vidas que estavam caminhando com ele. Existiam vidas que dependiam dele para comer, para sobreviver. Naquele tempo haviam guerras. As perseguições eram literalmente, né, físicas. As consequências eram terríveis quando alguém perdia alguma batalha, né? Podia perder, além da vida, perder a família, perder tudo, né? Eram muitas as consequências.
Vamos lá no versículo 15, 14. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E eu quero aqui, amém, abrir um paralelo aqui em cima disso. Eu vejo nos dias de hoje muitos crentes ter medo de inveja. Querido, você não precisa ter medo de inveja, não precisa ter medo de obra de bruxaria, você não precisa ter medo de nada. Você só precisa se preocupar em estar caminhando no propósito. Porque a palavra de Deus diz que a maldição sem causa não procede. Ainda que alguém deseje coisas contrárias contra você, ainda que alguém te inveje, ainda que alguém te persiga, eu quero chamar a sua atenção, porque se a gente for parar para analisar o que as pessoas declaram contra nós, nós vamos parar. Amém? Nós teremos a tendência de querer desistir. Sabe por quê? Enquanto Davi estava indo defender o exército do Deus vivo, todo mundo olhava como se fosse um grande gigante. E o gigante virou para ele e disse: olha, ainda hoje eu vou te dar tua carne para as aves do céu. E o que me chama a atenção, sabe o que é? Davi, ele confia no Senhor. Onde todo mundo estava vendo um grande gigante, Davi perguntava: quem é esse gigante incircunciso, esse homem incircunciso, né, para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é a inveja para querer parar alguém que faz parte do exército do Deus vivo? O que é desejo contrário, o que é obra de feitiçaria, o que é qualquer coisa, queridos? Eu quero que vocês entendam que nós fomos chamados para desfazer as obras infrutuosas das trevas. Que a palavra de Deus diz que pisaríamos serpentes e escorpiões sem que nos fizesse dano algum. É quando nós entendemos, queridos, que nós temos que estar com os nossos olhos focados em agradar a Deus, porque é Ele quem sabe para onde é a terra que eu tenho que peregrinar, é Ele quem sabe, né, quais serão os encontros que eu terei com Ele, é Ele que sabe o que é melhor para mim. Vamos lá para o versículo 15. E todos os povos que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso vocês têm feito do que nós. Queridos, quando a prosperidade de alguém que é abençoado por Deus, ela incomoda. Porque a luz que você carrega, né, a essência que você carrega, além das pessoas verem tudo que você está adquirindo, tudo que você está conquistando, a essência que você carrega muitas vezes vai incomodar quem está do outro lado. Muitas vezes vai incomodar, né, a outra parte. E nós temos que começar a entender que Deus não se limita a isso. E eu quero falar uma coisa para vocês: eu nem era cristão e eu posso testemunhar milhares de livramentos que Deus me deu de morte. Por que agora que eu o conheço e que eu estou servindo, por que temeria? Por que eu temeria a inveja? Por que eu temeria o inimigo? Por que eu poderia temer, né, qualquer coisa, queridos, que possa se levantar contra a minha vida? É momento de nós começarmos a entender que o Deus que nos chamou, Ele é mais poderoso do que qualquer outra coisa. Eu acho que isso não é nem coisa para nós estarmos se preocupando. Você não tem que se preocupar com o que estão pensando, você não tem que se preocupar com o que estão fazendo e muito menos com o que estão sentindo. Porque Jesus, quando Ele veio, né, fazer a obra da redenção, né, nós podemos ver que nada o tirou do foco. Ele veio com o propósito de cumprir a vontade do Pai, ele veio cumprir o propósito do Pai e foi. Cumpriu, né? E às vezes nós nos prendemos, queridos, ao que as pessoas pensam de nós ou o que elas desejam de nós. Eu quero te falar uma coisa.
Assim como nós não somos perfeitos, esses homens também cometeram erros. Mas eles tinham uma aliança firmada com Deus. E todas as vezes que eles precisaram, o próprio Deus se levantou em favor deles. Mas esses homens tinham aliança. Esses homens receberam a promessa. Esses homens andaram nos preceitos, nos estatutos, nas leis e na obediência do que Deus havia pedido a eles. Como é que está a minha vida hoje? Será que eu tenho vivido o que Deus quer que eu viva? Será que eu tenho ido na direção do que Deus quer que eu vá? Será que eu tenho peregrinado onde Deus quer que eu peregrine, onde Deus quer que eu fique? Como é que está a minha caminhada? Como é que está o meu viver? Como é que está, a minha conduta? Eu tenho andado nos preceitos, nos estatutos. A aliança é algo que, como eu havia dito, existem bênçãos que são condicionais, mas a aliança é algo que envolve duas partes. A aliança é um acordo. Amém? E nós temos que entender isso. Vamos lá para o versículo 17. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaac e cavou poços de água, que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelo nome que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Azeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, também porfiaram sobre ele. Por isso chamou Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou a Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é porque Deus nos chamou e porque nós estamos obedecendo aquilo que Ele nos pede, que nós não podemos passar algum tipo de dificuldade. Mas o que eu quero ressaltar aqui para você é que não importa o vento que venha, não importa o que aconteça, o que importa é que Deus irá trazer dias melhores. O que importa é que Deus é quem defende a sua casa. Deus defende a sua casa, seu lar, mas Ele defende principalmente a causa que Ele te mandou entrar nela. Essas pessoas, quando elas começaram a entulhar os poços, elas estavam entulhando os poços de alguém que Deus havia mandado peregrinar nessa terra. Às vezes é tão difícil, Às vezes a dificuldade bate na porta, o desânimo quer bater na porta, não é verdade? Mas esse homem só conseguiu cavar o poço de paz, o poço que não contenderam mais com ele, porque ele continuou cavando poços. Ele continuou trabalhando, ele continuou caminhando na direção daquilo que Deus havia dito a ele. E o que me chama a atenção, queridos, é que lá no versículo 24, vamos lá comigo. Novamente, outra experiência com Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Queridos, no meio da luta você já pediu para Deus uma resposta e ele se calou? Sabe o que é que eu vejo aqui? Após eles viverem o processo de abrir poço, querido, água é vida. Água é resposta. Amém? Todas as vezes que eles abriam um poço, alguém que tinha inveja ia lá e tampava o poço. Amém? Só que Deus só vem trazer uma experiência após eles terem conseguido passar por aquele processo. Não é porque você tem promessa que eu e você não podemos passar por algum processo, alguma experiência. Mas após eles cavarem um poço, que não quiseram mais tampar,
Amém? A palavra de Deus diz ali, ó: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Depois dele passar por toda essa luta, de por alguns momentos poder ficar sem água, Deus vem, né, e diz para ele: olha, se aparece para ele, né, Deus vem e se manifesta: não temas, viu? Eu sou o Deus do teu pai, tá? Eu vou ser contigo, eu vou te abençoar, vou multiplicar a tua descendência por amor do teu pai. Teu pai tinha aliança comigo. Você está dando continuidade a esta aliança. Eu sou contigo. Eu vou abençoar ainda a sua descendência. E como eu havia dito, né? A descendência vai se cumprir, né? Lá em Jacó. Mas Jacó não começa caminhando nos princípios de Deus. Mas Deus cria uma circunstância e muda o nome desse homem. E eu quero te falar uma coisa: ande nos caminhos de Deus, ande nos preceitos de Deus, nos estatutos de Deus, porque se preciso for, Ele vai mudar o coração da tua descendência por amor da tua aliança que você fez com Ele, por amor daquilo que você trabalhou para Deus, por amor da tua conduta, de você andar nos preceitos, nos mandamentos e na lei do Senhor. Amém? Que o Senhor vá lá na tua família, que o Senhor busque aquele filho que não quer ter o compromisso, que o Senhor busque aquele marido, que o Senhor busque aquela esposa, que o Senhor busque aquele neto, aquela neta, mas que o Senhor alcance a tua descendência, porque uma coisa eu sei: o que Deus prometeu vai se cumprir. O que Deus prometeu vai se cumprir, seja em A, seja em B, Deus vai fazer. Nem que para isso Deus precise levantar minhas filhas para terminar de cumprir aquilo que Ele me prometeu. Aquilo que Ele prometeu para mim e para você vai se cumprir. Talvez hoje em sua casa tenha um Jacó que está enganando, que está usurpando, que está andando em caminhos que não deveria andar, né? Mas nós temos um Deus que conhece todas as coisas. Nós temos um Deus, queridos, que pode todas as coisas. Nós temos um Deus que alcança todas as coisas. E o que nós menos temos que fazer é nos preocuparmos com o que está por vir ou com o que está por acontecer. E eu quero chamar a sua atenção para algo que vai acontecer mais à frente, né? Vamos ler aqui. Assim que ele passa pela luta, né? Assim que o Senhor dá uma experiência para ele, olha o que ele faz. Olha o que ele faz, queridos. Amém? Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. E armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou príncipe, né, do seu exército. E disse-lhe Isaque: por que viestes a mim? Pois que vós me odiais e me repelistes de vós? E eles disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. O invejoso agora vem e diz: olha, estou vendo que Deus é com você. Então vamos fazer uma aliança para a gente ter paz? Existe um momento da tribulação, existe um momento de refrigério. Tempo para todas as coisas. Tempo para nascer, morrer, chorar, sorrir, luta, paz. Existe tempo para tudo. Eu não sei qual o tempo que você está vivendo. Mas o invejoso, o inimigo, teve que reconhecer na vida de um homem que, além de andar nos caminhos, nos estatutos, nos preceitos, na obediência, ele perseverou na terra da resistência. Ele perseverou na terra da inveja. Ele perseverou
amém, numa terra de luta, numa terra que em muitos momentos quiseram tirar a sua água. O que estão tentando tirar de você? Para mim não importa. O que importa é que Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus que alarga os nossos passos, que alarga os nossos caminhos. Amém? Vamos continuar lendo aqui. Versículo 29, ele diz: que não nos faça mal, como nós não te temos tocado. E como te fizeste somente bem, e te deixamos ir em paz, agora tu és o bendito do Senhor. Olha só o reconhecimento. Uma vez, eu vi uma pessoa falar assim: vamos embora desse lugar, vamos embora dessa igreja, e Deus vai nos honrar neste lugar. Queridos, grandes homens de Deus e mulheres de Deus ficaram onde Deus os havia plantado para que eles fossem honrados lá. Eu não estou dizendo aqui que Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz. Seja aqui, seja lá. Amém? Mas as pessoas que estavam resistindo tiveram que reconhecer que Deus era com essas pessoas. Versículo 30 diz assim: então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque. E despediram-se deles em paz. Onde houve obediência, no meio da luta, onde se levou em consideração a aliança, agora entrou a paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou Seba, Por isso o nome daquele lugar, daquela cidade, é Berseba até o dia de hoje. Onde um dia houve uma luta, ou permaneceu, edificou-se uma cidade chamada Berseba. Enquanto muitos desistiriam e iriam procurar um lugar forte, na terra da perseguição e da inveja foi edificada uma cidade. Será que vale a pena desistir? Será que vale a pena não acreditar? Será que vale a pena colocar os olhos em inveja ou em sentimentos ou em alguma coisa contrária ao que Deus te prometeu? Permaneça. Versículo 34. Ora, sendo Esaú já da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beeri, o Eteu, e Bassamate, filha de Elon, o Eteu. E estes foram para Isaque e Rebeca, uma amargura de espírito. Aqui começa uma nova caminhada. Aqui começa novas experiências, de amargarem alguns sentimentos. Mas eu quero te falar uma coisa também. Cuidado com o sentimento de superproteção. A mãe de Jacó, ela toma uma atitude que não poderia, e ela vem fazer algo que não deveria ter feito. Ela vem tentar ajudar Deus. E ela, de certa forma, engana o pai. E eu quero te falar uma coisa: a Bíblia não diz mais, em lugar nenhum, existem alguns teólogos que dizem que essa mulher morre antes que seu filho volte. Ou seja, a decisão que ela tomou fez com que ela não visse mais o seu filho. Ele foi para a terra de Labão, e a Bíblia não registra mais o encontro dessa mulher, a mulher de Isaque, a mãe de Jacó. A Bíblia não vai registrar mais o encontro entre mãe e filho. Existem coisas que o preço é alto. Existem coisas que nós colhemos os frutos. Mas hoje eu quero incentivar a minha vida, a tua vida. Vamos obedecer. Mesmo na terra da nossa peregrinação, que permaneça a obediência. Essa é a palavra de hoje.
Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te visite. Que o Senhor visite a sua parentela. Que o Senhor traga à memória cada promessa. E saiba que a sua aliança com Deus, Deus vai se lembrar dela mesmo nas suas gerações que virão após ti. Que Deus te abençoe. Às 21 horas nós estaremos tirando um período de intercessão. Vocês têm visto a mídia aí ou não? Deus já começou a fazer ou não? Hoje estaremos no 11º dia. Deus abençoe. Muito obrigado por todos vocês que estiveram nos assistindo, por todos vocês que estiveram conosco. 21 horas, eu e a Bispa Nena estaremos aqui intercedendo pelo nosso Brasil. Estaremos aqui clamando em favor do povo brasileiro para que essa doença não chegue no Brasil com a força que muitos países esperam. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Que Deus te abençoe.